E aí eu quero emendar o assunto do Banco Master com Ciro Nogueira. Nós acompanhamos na semana passada, expusemos aqui a vocês o aparecimento, pelo menos publicamente, né? Há quanto tempo já tinha esse aparecimento internamente na Polícia Federal? Aí são outras andanças. Mas publicamente a operação da Polícia Federal envolvendo Ciro Nogueira, senador da República, uma big liderança dentro do Senado Federal, dentro do Congresso, presidente do Partido Progressistas. Ponto. Escândalo grande, Théo Cury, e aí é trabalho para quem é defesa, né? Para poder se virar. No mesmo dia, nós vimos uma nota da equipe de defesa dizendo: é um absurdo que queiram atrelar o nosso cliente a suspeitas de atitudes, aí nas minhas palavras, não republicanas e tudo mais. Ele vai prestar esclarecimentos, ele vai se explicar para a justiça. Mas o que aconteceu agora com essa defesa, Théo? Bom, o que aconteceu agora é que, em nota, o Cacai, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, o principal defensor do Ciro Nogueira, ele comunicou que deixou a defesa do senador, nesse caso em específico. Em nota, o escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso. Esse daí é o momento, na semana passada, em que o Cacai deu uma entrevista a jornalistas, junto com um dos seus sócios, para explicar a situação a partir do momento da deflagração contra o Ciro Nogueira. Naquele momento, a defesa repudiava qualquer que eles classificaram como ilação de ilicitude sobre as condutas do senador, especialmente em sua atuação parlamentar. Reiterou naquele momento o comprometimento dele em contribuir com a justiça para esclarecer que não teve qualquer participação no caso e criticou também a forma como a operação foi deflagrada, dizendo que as medidas investigativas eram graves e invasivas, tomadas somente com base em mensagens, em trocas de conversas. O Cacai defende o Ciro Nogueira já há bastante tempo. Já estão juntos há bastante Já estão tempo. juntos há bastante tempo. Ele atua na defesa dele perante os tribunais, em especial os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal mais especificamente, por relação a investigações passadas, envolvendo, por exemplo, Operação Lava Jato, enfim, uma série de investigações. Então ele vem atuando com o Ciro Nogueira já há bastante tempo, a despeito de posicionamentos políticos diferentes. Inclusive, esse é um tema que é comumente citado nessa relação entre eles. O Ciro Nogueira era chefe da Casa Civil do Bolsonaro. O Cacai, por exemplo, divulgou naquelas eleições de 2022, enquanto o Ciro trabalhava pela reeleição de Bolsonaro, Cacai dizia que ia votar no presidente Lula. Então, a despeito do posicionamento do cliente, mostrava que tinha uma relação ali de proximidade de cliente e advogado, mas que a despeito disso eles têm as diferenças de posicionamento. Com isso, haverá uma troca na defesa do Ciro Nogueira lá perante o Supremo Tribunal Federal. Não está claro quem que vai assumir a defesa dele nesse caso específico envolvendo o Banco Master. Théo, dúvida bem basicona. Qualquer um pode trocar a qualquer momento de advogado ou advogada. Porém, isso traz um ruído, naturalmente. A gente não tem como saber, pelo menos não agora, e aí as apurações, né, até você, com todo o seu conhecimento, vai ter certeza avançando nisso aos poucos. O que teria exatamente causado isso? Não, uma treta gigantesca e um discorda de um olhar do outro, porque às vezes foi algo protocolar e segue o baile, mas gera um ruído, né? Gera um ruído, pode ser algo protocolar, pode ser, por exemplo, a defesa de uma outra pessoa que também é investigada no caso, isso também pode gerar um eventual conflito de interesse. Então, nesse ponto em específico, também isso pode ser levado em consideração. O Cacai, ele é advogado, por exemplo, do Ibanez Rocha, que é ex-governador do Distrito Federal, também é um nome que vem sendo citado ocasionalmente no âmbito dessas investigações, por conta da relação do BRB, o Banco Regional de Brasília, com o Banco Master do Daniel Vorcaro. Esse pode ser um dos motivos, mas não há uma necessidade de os advogados prestarem esse esclarecimento. Muito mal comparando, mas só dando um exemplo, é como um ministro se declarar impedido, ele não precisa explicar o motivo do impedimento dele. Tá. Mas pode ser por qualquer motivo que isso acontece. Normalmente, depois de um tempo, isso pode ficar claro ou não, a depender do avanço das investigações, enfim. Diz que foi em comum acordo, então essa relação foi acordada, essa decisão foi acordada
tanto entre o senador, que é o cliente, e o Cacai, que é o advogado no caso. Fazendo aqui um remember muito rápido, enquanto eu vou aqui ao telão com o meu espelhamento, a gente está falando de um senador da República, então foi o primeiro momento em que, de fato, o escândalo do Banco Master chegou, assim, apareceu dentro do Congresso Nacional. Ciro Nogueira, senador da República, levou para o Congresso um projeto de lei para mudar o limite do ressarcimento do FGC. FGC, gente, é aquela ferramenta que quem investe, por exemplo, em CDI de um banco, se der um BO no banco, eu estou assegurado pelo FGC, até 250 mil. Ciro Nogueira, neste meio tempo aqui, dessas mensagens que foram colocadas no processo, na investigação, ele era responsável por esse projeto no Congresso. Enquanto, olha essa troca de mensagem, Daniel Vorcaro, 30 de junho de 2025. Cara, eu no meio dessa guerra toda e atrasou 2 meses para o Ciro. Aí o primo dele, que foi preso, Felipe Vorcaro, responde: vou ver se dou um jeito aqui, vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil reais? Então aqui é uma relação financeira com uma figura que estava liderando assuntos de interesse do Master dentro do Congresso Nacional. É algo bem grave, todo mundo tem o direito de defender-se, independentemente de quem seja a defesa, né? Porque no caso de Ciro Nogueira, um dos nomes, um escritório, saiu do processo todo. Obrigada. Theo Cury.